Você tem um pequeno negócio ou trabalha por conta própria? Você sabe, né, que uma das tarefas mais difíceis é a de vender, convencer alguém a adotar o seu serviço ou o seu produto. Mas para isso existe técnica. E essa técnica tem a ver com contar uma história bem contada. A Universidade de Harvard fez um estudo que mostra que histórias bem contadas podem aumentar as vendas em até 50%. É por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai inaugurar a terceira turma do Empreendedor Mestre com a aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e engajam. Existe técnica para isso. Existe ciência para isso. E você pode aprender. E tenho certeza, vai assistir uma aula que vai te ajudar para o resto da vida. E dia 14 a gente está junto. Um abraço. Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas 2 minutos. Hoje é um dia muito importante para a história da humanidade. Dia 5 de novembro de 2024, dia de eleição nos Estados Unidos. Na verdade, o dia em que as eleições terminam e as urnas são fechadas lá nos Estados Unidos, e nós vamos saber quem é que vai dirigir o império. Se o Trump, com toda a sua bagagem de notícias falsas, de ideário segregacionista, né, de valorização, de reprodução do fascismo, ou se Kamala Harris, que vem com uma proposta mais enquadrada nos termos da política convencional. Obviamente, nós aqui estamos torcendo para a Kamala Harris, mas a situação lá está imponderável. Ninguém sabe quem é que vai ganhar a eleição. Hoje, clima de absoluto suspense, muita gente atirando para tudo quanto é lado na área dos palpites e assim, a eleição transcorrendo no mais absoluto ambiente de imponderabilidade, né? O que nós temos no horizonte lá? Swing states, assim, milimetricamente empatados e um insight no estado de Iowa, que desde sábado chama a atenção dos estatísticos, porque Iowa, que já foi considerado o estado pêndulo, saiu dessa relação, porque lá passou a apresentar resultados favoráveis quase sempre aos republicanos. Mas agora, um instituto de pesquisa, um único instituto de pesquisa dos milhares que existem nos Estados Unidos, enxergou a situação. Lá só tem 6 delegados, né? É um número aparentemente pequeno, mas num ambiente de empate total, como o que nós estamos vendo aqui, a Iowa pode ser o estado que vai definir essa eleição, né? Como quase todos os estados americanos, à exceção de 2 deles, o estado de Iowa, quem ganhar a eleição lá leva todos os delegados. Portanto, é aquele sistema winner take all, né? Os 2 únicos estados americanos que não têm esse sistema são o Maine e Nebraska. Não são winner take all. Portanto, lá tem uma divisão proporcional dos delegados conforme o número de votos que cada partido consegue, né? Aqui no Brasil, a expectativa pelo anúncio do programa de corte de gastos do governo, uma confusão danada lá em Brasília. Esse anúncio está sendo pressionado pelos maganos lá da Faria Lima. Eles querem porque querem saber, estão dando birra e tudo mais. Levaram na semana passada o dólar para as alturas, 5,86, mas ontem, né, com uma fala do ministro Haddad dizendo que haveria uma definição nessa semana, colocou-se água na fervura e o dólar baixou de novo, baixou 1,5%, foi uma baita baixa, o que leva a crer que sim, aquilo era um movimento especulativo, os banqueiros apostando contra o Brasil. Eles vão reclamar de qualquer forma, né? Anuncio, se o Lula acabar com a educação no Brasil, o que obviamente não vai acontecer, se acabar com a saúde no Brasil, eles também não vão ficar satisfeitos, porque vocês sabem que banqueiro não gosta de coisa de pobre, né? Não gosta de cota, não gosta de compensação social, não gosta de falar sobre coisas menores, por exemplo, como a prática do racismo estrutural, que na Faria Lima está muito bem consolidada, né? E aí ficam nessa choradeira toda, esperando que o Brasil provenha todo o dinheiro dos impostos só para pagar o que eles aplicam nos papéis. Em falar nisso, gente, saiu o balanço do Itaú, vocês viram? Depois os banqueiros dizem que juro alto não é bom para eles, mas o Itaú lucrou mais de 10 bilhões, quase 11 bilhões no trimestre passado, por conta provavelmente especulação com papéis, né? O Itaú é aquele bancão que tem quase 99 mil funcionários, que tinha crescido 3% em número de empregos em 2022, mas aí fez um plano de demissão voluntária, demitiu mais 1.500 e está lá estagnado na sua
na sua, digamos assim, nos efeitos sociais da sua atividade, que são quase nulos, não é verdade? Porque banqueiro do Brasil só serve para uma coisa, é aplicar em papéis da dívida pública. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje, porque hoje é assunto do dia também. Então, são dois assuntos, basicamente. Um deles é a expectativa do mercado, o movimento especulativo todo, troca de tapas na internet, a Gleisi dizendo que o Campos Neto é o responsável por essa situação toda, porque não usa lá os instrumentos de controle da pressão pelo dólar, né? Não vende dólar, quando já vendeu mais de 122 vezes. Enfim, e um ambiente tenso aí, esperando que o governo anuncie essa pancada em cima dos programas sociais. O que será que vai acontecer, hein? Ontem, quando se esperava mais uma vez que saísse o anúncio, houve várias reuniões no Palácio do Planalto, e a julgar pelos ministros que foram convocados para participar dessas reuniões, a gente pode antever o que vem por aí. Quem foram? Foram o ministro da Educação, o ministro da Saúde, além dos ministros da Casa que participam de toda a reunião. Então, o problema está localizado exatamente nessas duas casas. Hoje prosseguem as reuniões lá em Brasília, ainda não foi definida a pauta, não se sabe que outros ministérios vão lá, mas os ministros estão apertados. Ao invés de oferecer uma margem para o governo cortar na área deles, eles estão pedindo mais dinheiro. Por quê? Para cumprir o programa de governo do Lula, precisa não cortar investimento, mas abrir mais investimentos, né? É isso aí, gente. Vamos começar, então? Começar, como eu faço todo dia aqui, pela previsão do tempo, hoje para o Brasil inteiro, porque tem previsão de chuva em todo o miolo central do Brasil. Vocês vão ver já aí o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Jimmy, bom dia. Põe na tela para mim, por favor, o mapa. Vamos ver aí. Tá aí, olha, o mapa do tempo hoje no Brasil. Vou subir aqui um pouquinho para que você possa vê-lo todo. Olha, em toda essa área verde escuro aí no centro do mapa, a leste do Brasil, e caminhando aí até o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Minas Gerais, norte do Paraná, noroeste de São Paulo, tudo isso aí hoje vai ter chuvarada, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, expediu um alerta aí de chuva forte. Eu vou ler já esse alerta aqui para vocês. Mas, enfim, essa região toda aí, que é a região que corresponde também à área de plantio de soja, porque a área de Cerrado e a área da Baixa Amazônia, vai chover bastante. E lá precisa chover mesmo, só que pode ser que chova demais. Vamos ver o que está dizendo aqui o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Vou baixar minha página aqui para que a gente possa aqui, olha, aviso meteorológico, está aqui, ó, chuvas intensas e o que diz esse anúncio de chuvas intensas nessa região aí central do Brasil, que abarca desde o sul do Pará, o leste de Mato Grosso, o oeste de Goiás do Tocantins, Triângulo Mineiro e mais o norte do estado de São Paulo. Chuvas de entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar até 100 milímetros por dia, e ventos intensos que podem ir de 60 a 100 km por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas. Portanto, você que mora aí nessa região que aparece em laranja no mapa do Brasil, preste atenção, fique esperto, porque hoje vai cair chuvarada aí, tá bom? Bom, gente, começando aqui o dia com uma notícia boa no campo da liberdade de expressão. Quando a gente fala de liberdade de expressão aqui, a gente não está se referindo ao direito que as pessoas têm de enxovalhar, de destratar, enfim, de agredir na internet, não é nada disso. Liberdade de expressão, o direito genuíno, liberdade de manifestação, que não agride, que não é propaganda nazista nem nada disso, e que é preciso ser exercido em nome da defesa do interesse do público desse Brasil aqui, ou do cidadão desse país aqui. E dessa vez a notícia é boa para nós aqui do ICL, por quê? Porque os pedidos de censura continuam acontecendo, continuam se multiplicando, só que dessa vez eles não prosperaram. Está aqui no site do ICL Notícias, que você acessa em www.iclnoticias.com.br. A Justiça negou um pedido de censura do Conselho Federal de Medicina a uma entrevista do ICL Notícias sobre aborto legal. Era o fim da picada também, o CFM, né, depois da atuação vexaminosa que teve lá na pandemia, e depois daquela portaria proibindo médicos de exercer aquilo que é um direito das mulheres, está previsto em lei, que é o aborto legal, em 3 situações, ele ainda tentou censurar o ICL aqui, uma entrevista de uma médica ao Conselho Federal de Medicina. Vou ler aqui para vocês qual foi a decisão. Então, eu digo, é uma boa notícia, porque esse pedido de censura não foi
correspondido pela justiça, o que é ótimo, né? Diz aqui o texto do ICL Notícias. Em decisão liminar, a notícia negou ao Conselho Federal de Medicina o pedido para retirar do ar uma entrevista do programa Em Detalhes do ICL Notícias, em que a médica sanitarista Lígia Bahia critica a resolução do CFM sobre aborto legal. Além da censura ao conteúdo, o CFM ainda pediu indenização de R$100 mil da médica sanitarista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, aliás, já foi entrevistada aqui no ICL várias vezes e repetiu essas mesmas coisas que disse aqui. A gente aqui, junto com o juiz que julgou esse esdrúxulo pedido aqui do CFM, a gente também não viu motivo nenhum para um pedido de censura gravíssimo, né? Como esse que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina. Aqui prossegue a reportagem. A decisão avalia que Lígia fez afirmações que devem ser compreendidas como abarcadas pela liberdade de expressão e de crítica política, ainda que contundentes, em sua entrevista. O que se ventilou na mencionada entrevista também foi alvo de críticas à atuação do CFM em outros veículos de imprensa, seja no que tange à sua tolerância na utilização de tratamentos sem eficácia comprovada durante a pandemia de Covid-19, seja no que concerne à resolução do CFM que proibiu médicos de interromperem a gravidez nos casos de aborto previsto em lei. Dirceu Greco, professor e membro da Frente pela Vida da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Bioética, disse que o CFM entrou com ação judicial extemporânea, intimidatória, incabível contra a professora Lígia, e prossegue. Junto com as nossas entidades, nós nos solidarizamos e mobilizamos pessoal, material e politicamente a favor da professora Lígia e de todas as pessoas que se posicionam a favor da saúde e dos direitos de todas e todos. A Frente pela Vida aprovou a moção de solidariedade à Lígia Bahia. Essa resolução impedia assistência adequada ao negar o procedimento de assistolia fetal indicado para interrupções tardias. A normativa foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, da Sociedade Brasileira de Bioética e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também da Rede Unida e do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, na arguição do descumprimento do prefeito fundamental 989, que foi essa ação contra a decisão do CFM. Portanto, está aí uma notícia boa que começa. Não houve censura dessa vez aqui no CL, tem outros casos aqui de censura que a gente precisa rever. Inclusive, tem uma notícia aqui sobre um sujeito, você sabe quem? Fui informado aqui que nós estamos impedidos inclusive, de veicular o nome dessa pessoa, que outro dia eu mencionei aqui, sem saber da proibição, porque, como vocês sabem, eu sou novinho aqui no CL, eu sou o caçula da casa aqui, embora tenha idade para ser o decano. Bom, pessoal, vamos falar sobre a eleição nos Estados Unidos? Vamos falar? Olha, nós temos um dia muito importante lá nos Estados Unidos. A essa altura, os norte-americanos estão acordando aqui na costa leste para ir depositar os seus votos. Lá nos Estados Unidos, nas costas do país, você sabe que o eleitorado é mais progressista, né? Cidades como Los Angeles, São Francisco, Nova York, exceção feita a Flórida, né? Que também fica ali, mas na parte sul dos Estados Unidos, onde, enfim, o eleitorado, inclusive o eleitorado brasileiro lá de 600 mil pessoas quase, é o eleitorado extremamente conservador e tende a votar no Trump. Mas, no geral, nas costas dos Estados Unidos, o eleitorado é progressista e tende a votar mais no Partido Democrata. Já no centro dos Estados Unidos, né, rednecks, aquela coisa toda, o pessoal tende a votar mais no Partido Republicano. E tem os 7 estados pêndulos que vão definir esta eleição em favor de Kamala ou em favor de Trump. A gente não sabe ainda o que vai dar, porque a situação é de rigoroso empate. Portanto, hoje é um dia em que todos os jornais do mundo, daqui até a Lituânia, Cazaquistão, está todo mundo pensando na eleição dos Estados Unidos, e nós vamos mostrar para vocês essas manchetes aqui, começando por essa matéria da Folha de São Paulo, que anuncia: Kamala e Trump travam disputa à presidência sob temor de contestação, que é a consequência previsível de uma derrota do Trump para criar espuma e tentar confundir o processo eleitoral, mistificar as eleições americanas, que são naturalmente complicadas, porque lá cada estado tem a sua regra, e tentar levar a disputa para o tapetão, porque é isso que importa. O que o Trump quer no final, no limite das suas possibilidades? Levar essa eleição para ser definida pela Câmara dos Deputados, né?
E a Câmara dos Deputados tem uma maioria republicana que vai ser agora no dia 5 hoje, aliás, no dia de hoje, vai ser completamente renovada, mas resolver para ele lá na Câmara é muito mais fácil, eu acho, do que no colégio eleitoral. Acho que ele também pensa assim. Então vamos ver aqui o que diz o UOL sobre essa eleição. Depois nós vamos ver outros órgãos de informação, inclusive lá nos Estados Unidos, onde esse empate absoluto está incomodando todo mundo. O que diz a reportagem do UOL? Essa terça-feira, 5, é o último dia para os americanos escolherem entre Kamala e Trump, mas está longe de ser o fim da eleição. Os dois chegam tecnicamente empatados ao dia do pleito, numa disputa que é vista como potencialmente a mais acirrada da história dos Estados Unidos. E olha que eles são campeões de empate lá, hein, gente? Toda eleição termina em recontagem, em contestação, enfim, especialmente depois que esses anocratas chegaram ao poder com Trump, né? Como aconteceu com Hillary, diz aqui o texto do UOL, em 2016, é possível que a democrata vença no voto popular, mas, por incrível que pareça, perca a eleição. Isso porque o sistema de votação dos Estados Unidos é indireto e cada estado tem direito ao número de delegados que depois vão votar no colégio eleitoral, que, aliás, se sabia, o colégio eleitoral americano não se reúne, nunca, não se reúne, é uma reunião virtual, né? É feita a contagem a partir do número de delegados comprometidos com isso, mas não há essa reunião do colégio eleitoral. Ganha quem conseguir 270 votos ou mais. Aí você presta atenção nesse número, que daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está o placar, de acordo com as pesquisas dos jornais americanos. Prossegue aqui o texto do UOL. Kamala chega ao dia da eleição com 226 delegados. Trump com 219. Aqui, essa conta também não é exata, tá? Você já vai ver por quê. Resultado da soma de estados onde a vitória de um ou de outro é praticamente certa. O que está em jogo agora são 93 delegados distribuídos entre 7 estados, chamados estados pêndulos, aqueles que alternam a cada eleição entre o voto democrata e o voto republicano. Todos eles, eu lembro aqui, todos esses 7, com o sistema winner take all, ou seja, quem ganhar a eleição por um voto que seja, leva todos os delegados. Para vice-presidente, o caminho mais fácil é vencer em Michigan, que tem 15 delegados, na Pensilvânia, que tem 19, e Wisconsin, que tem 10, garantindo um delegado do Nebraska, um dos poucos estados que permitem dividir os votos no colégio eleitoral, como eu falei, um desses que não são do sistema winner take all. Conhecida como Muralha Azul, essa região tende a votar em democratas e tende a votar em bloco. Desde 1980, em apenas uma eleição, eles divergiram na sua escolha. Mas se Trump conseguir levar um deles, especialmente a Pensilvânia, por ter o maior número de delegados de todos os 7 estados em disputa, uma vitória de Kamala fica muito mais difícil. E para compensar essa derrota, diz o UOL, ela precisaria de vitórias no Cinturão do Sol, formado por Geórgia, que tem 16 delegados, Carolina do Norte, que tem 16 também, Arizona, que tem 11, e Nevada, que tem 6, onde Trump tende a ir melhor, segundo as pesquisas. Então, esse é o quadro, é um quadro de absoluta indefinição, e nós vamos ver agora como é que está isso visto internamente lá pelos jornalões americanos, né? Antes de falar disso, deixa eu apresentar para vocês aqui, o Jamil Chad fez uma matéria lá contando para a gente que já tem 81 milhões de eleitores já votaram, um contingente muito grande que antecipa os votos. A matéria do Jamil está no UOL, você está vendo ela na sua tela, eu vou ler um trechinho para você, e você pode depois ir buscá-la lá no UOL se quiser complementar a sua informação. 1/3 dos americanos, segundo o Jamil, que estão registrados na eleição presidencial, já submeteu o voto. Ainda que longas filas estejam sendo aguardadas para hoje, né, que é o dia oficial da votação, os dados da Universidade da Flórida revelam que mais de 80,9 milhões já enviaram as suas escolhas pelo correio ou em sessões abertas nas diversas cidades. O número representa praticamente metade de todos os votos registrados em 2020, quando Biden venceu. Naquele ano, 154 milhões de americanos foram às urnas. A taxa desta vez é interpretada como um sinal de que o processo antecipado tem caído no gosto popular. 81 milhões de americanos já votaram, portanto, e aqui esse número acabou chamando a atenção dos republicanos. Por quê? Porque o voto democrata até agora é mais constante do que o voto republicano. Então há um esforço lá nos Estados Unidos, um esforço gigante para que o eleitor republicano vai votar. E aí nós percebemos os eflúvios de um personagem que ocupou um papel central
nessa campanha, um papel que na última eleição foi ocupado pelo Steve Bannon, né? Aquela figura grotesca cujo nome você há de se recordar bem, foi o sujeito que, enfim, deturpou a opinião pública americana com relação ao que pensava sobre o Brexit. Enfim, é o sujeito que atuou como ali o guru publicitário do Trump na eleição passada, e é o sujeito que tem incentivado a articulação da direita para torpedear, para tripudiar a democracia que a ele não agrada. Nesse ano, essa figura se chama Elon Musk, é o dono da Tesla, aquele sujeito que é bom em fazer foguete, os foguetes dele fazem pousos maravilhosos, e ele comprou um site que hoje a gente entende a justificativa para os 44 bilhões que ele gastou comprando o antigo Twitter, o X, né? Que ele acabou transformando numa plataforma republicana e está lá destilando todo o seu ódio com o poder que tem de manipular a opinião pública americana. E agora, a preocupação deles, tirando o fato de que ele é um notório disseminador de fake news, mas a preocupação hoje é mobilizar, então, o eleitor republicano para que vá votar. Vou botar na tela aqui para vocês alguns tweets que eu separei aqui. Olha só, essa aí é a preocupação grande do Musk. Está falando o seguinte, olha, para todo mundo ir votar, ele explica aqui quais são as situações e chama assim, olha, assim, ó, os homens, aí logo aqui em cima, na primeira frase, podem ver, os homens precisam ir votar. Por quê? Porque a mulherada é mais democrata, é um pouquinho mais democrata do que a média da população americana. Cerca de 53% das mulheres votam no Partido Democrata, o que em estados em que elas acorrem às urnas está provocando aí uma expectativa pró-Kamala Harris. Então, o Musk está aí no Twitter, no X o tempo todo, chamando os eleitores para votar, né? Olha, ontem ele botou a mãe dele na parada. Você pode ver, essa senhora de camisa vermelha aí é a mãezinha do Elon Musk, a senhora Musk, a senhora Almisca, que Musk é traduzido como Almisca. Nenhuma outra escolha. A mãe do Elon Musk votou na eleição histórica de 2024 e a favor do presidente Trump, como era de se esperar dessa família, que é a família talvez mais republicana dos Estados Unidos, depois da família do Trump hoje, né? Então está aí o Elon Musk do lado dela, de roupa preta, ela de roupa vermelha, uma alusão à cor do Partido Republicano, e pregando o voto pelo Trump. Está um desespero lá para eles, acham que podem perder a eleição por causa dessa mobilização da mulherada. Vamos dar uma olhadinha? Não custa nada, não mudou nada em relação a ontem, e você vai ver aí que né, até porque não houve tempo hábil para isso, e o processo de indefinição lá com base nas pesquisas, ele já vem de algum tempo que a situação está caracterizada como isso que você vai ver aí, que eu vou apresentar agora para você. A gente já viu, são os mesmos dados de ontem, tá? Não mudou nada porque não houve nenhuma nova pesquisa, mas aqui vale a pena a gente ver o que está acontecendo. Por que os americanos estão tão impossibilitados de prever o resultado no fechamento das urnas ao final do dia de hoje? Essa curva aqui, grandona, olha, revela, né, a proximidade das duas curvas. Aqui o vermelho é o Trump e o azul é a Kamala. O Trump sai em vantagem lá no comecinho de julho, né, no fim de julho, no dia 25 de julho. A diferença era 47-45. O processo começa no dia 22 de julho, com 48-45, depois aqui, olha, no dia 5 de agosto, a situação se inverte, a Kamala ultrapassa o Trump, abre uma pequena vantagem de 2 pontos percentuais, sempre dentro da margem de erro nas pesquisas, e depois, nos últimos dias, essa vantagem acaba se estreitando, aí, como você vê, olha, 49-48, até chegar aqui ao dia de hoje, 49-48, que não significa absolutamente nada, né? E aqui nos estados pêndulos, nos 7 estados pêndulos, a gente vê que a situação também é de absoluto empate técnico. Começando aqui pela Pensilvânia, 49-48, se é que se pode chamar de vantagem, mas é do Trump. Na Carolina do Norte, Trump de novo com 49-48. Nevada, Trump 49-48. Em Michigan, a Kamala Harris 49-48, é um ponto só de vantagem. Na Geórgia, o Trump tem 49 contra 48, em Wisconsin é a situação contrária, a Kamala está um ponto na frente, 49-48, e no Arizona, que é o estado onde existe a maior margem, a situação está lá 50-47.
Bom, agora tem um detalhe aqui que tem chamado a atenção dos especialistas e dos estudiosos e dos analistas, que é a situação em Ohio. Eu até deixei preparado aqui, olha, neste quadro, a gente vê as últimas pesquisas aqui no estado de Ohio. Esse estado era um estado contado como favas contadas para o voto republicano. Mas, vocês estão vendo aqui, olha, essas duas pesquisas aqui, olha, especialmente essa Seltzer & Co. em Des Moines, essa pesquisa aqui, de repente, olha, outros institutos, Insider Advantage, SoCall, Signal Political, tudo isso vinha apontando uma grande vantagem do Trump, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos. De repente, essa pesquisa do Des Moines aponta que a Câmara, de repente, surge com uma vantagem de 3 pontos percentuais. Isso aqui colocou a pulga atrás na orelha. Vou mostrar para você direitinho aqui, olha, é esse resultado aqui que importa, ó. Esse Harris 3 mais aqui, 47 a 44. 3 pontos de diferença em favor da Câmara Harris, né? E isso aqui acabou chamando a atenção dos analistas políticos, porque Iowa, que é um estado que já foi considerado pêndulo, agora passou a ser um estado contado basicamente como republicano. De repente, a mulherada lá correu às urnas e deu essa vantagem estatística aí que aparece nas pesquisas para a Câmara Harris. E aí são 6 delegados. Qual é a importância de ter 6 delegados a mais? Porque eu já falei que o sistema lá é o winner take all. Quem ganhar, leva todos. Então, o sujeito teve um voto a mais do estado, vai levar todos os delegados. É porque, gente, porque há uma situação de empate terrivelmente apertada. Vou mostrar para vocês agora o outro gráfico aqui, que é um gráfico do jornal Financial Times. Esse aí que a gente está vendo é o do New York Times. Então vamos ver o que diz o Financial Times sobre essa situação de empate técnico, e aqui a gente pode entender direitinho a importância de ter 6 votos a mais ou a menos. Vou botar aqui para vocês na tela. Olha aí, ó. Essa aí é a tabulação do Financial Times, como eu falei. Como é que está a distribuição dos votos agora? Nos estados que não são pêndulos, em que o comportamento do eleitor é conhecido e até esperado, a Kamala Harris já soma 191 delegados. Está aqui, olha, para você ver, 191 delegados, né? E ela teria, nos estados que tendem a votar nos partidos democratas, mais 31 delegados, o que perfaz 222 votos, que é esse número que você está vendo aqui, tá? 222 votos é bastante? É. Mas dá para ganhar a eleição nos Estados Unidos? Não. Por quê? Precisa de 270 para vencer a eleição. Está aqui, ó, 270 to win. É o número de delegados que precisam ser conquistados. Lá do outro lado, Donald Trump já conquistou votos certos 125 delegados, né? Portanto, um número menor ainda do que o de Câmara, bem menor do que os definidos, mas há 94 outros em estados que se aproximam muito do voto republicano. Então, o total hoje de Donald Trump seria de 219 delegados. Câmara com 222, Donald Trump com 219. Existe uma expectativa nesse miolo aqui, olha, nesse número que falta, para completar essa conta. E aí vem a importância de um estado pequenininho, como Iowa, com 6 delegados, porque aqui um delegado faz a eleição nos Estados Unidos, tá? Então, este é o problema todo. É por isso que as coisas estão tão apertadas lá nos Estados Unidos. E, por causa disso, os agentes políticos lá estão acorrendo a internet, principalmente, que é onde está o grande campo de batalha hoje das eleições, e há um personagem proeminente, como eu já falei, que é o Elon Musk, né? O Elon Musk comprou o X. Hoje, como eu disse, a gente entende direitinho por que ele gastou tanto dinheiro com o brinquedo da internet, e ele agora está brincando lá de fazer fake news e tudo mais. E está fazendo muito, muito efetivamente esse trabalho de disseminação de notícias falsas. Aí eu pergunto para vocês acham que é lícito isso, o sujeito ter assim, tamanha influência sobre o processo eleitoral que ressoa pelo mundo, né? que implica consequências no mundo inteiro, e usar uma rede social do tamanho do Twitter, com bilhões de usuários no planeta, para disseminar fake news, além de ser muito feio, isso conspurca o ambiente de democracia no planeta, porque se a democracia americana pode ser vilipendiada por iniciativas como essa, o que será das nossas aqui? E o que será das nossas, especialmente num regime que tenha um anocrata como o Trump,
à frente, né, comandando aí movimentos da extrema-direita mundial. Olha, fake news não é novidade nas eleições americanas, tá? Mas fake news, como nessas eleições, é novidade. Vamos ver quantas mentiras o Musk já contou? Nós temos aqui, olha, mais uma reportagem do Jamil Chad no UOL, que eu vou colocar na tela para vocês, cuja manchete é essa aí. Mentiras de Musk sobre a eleição e Câmara já somam 2 bilhões de visualizações. 2 bilhões. É preciso dizer aqui que 2 bilhões supera em 15 vezes o eleitorado americano. Quer dizer, todo mundo nos Estados Unidos foi exposto pelo menos 15 vezes a uma fake news desse anocrata, desse sujeito que depõe contra a democracia no globo, chamado Elon Musk, e que está aí atuando de todas as formas para tentar eleger o Trump. Tá? Isso, inclusive, é mais um motivo para a gente torcer pela Câmara, sabe? Embora ela não seja nenhuma maravilha, mas pelo menos alguma decência o outro lado tem. Isso é impossível não reconhecer. O que diz o Jamil Chad no UOL? Um levantamento realizado às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos revela que a plataforma de Elon Musk foi o epicentro da divulgação de desinformação. Postagens com mentiras ou informações enganosas na rede X por parte do bilionário acumularam 2 bilhões de visualizações. Os dados foram publicados pelo Center for Countering Digital Hate, nos Estados Unidos, que também acusou a plataforma de ter assumido um papel central ao permitir a disseminação de informações falsas sobre supostas suspeitas de fraude nos estados onde os votos são mais disputados. Musk, nas últimas semanas, passou a fazer parte da campanha de Donald Trump, inclusive subindo em palanques com o candidato, oferecendo dinheiro a quem se registrar para votar. O bilionário, que desmontou toda a estrutura de proteção contra a disseminação de desinformação no X, ainda criou um canal para permitir que qualquer pessoa possa divulgar e denunciar supostas fraudes na eleição. Ou seja, ele afrouxou os mecanismos de controle interno da desinformação no Twitter para abrir a porteira, para passar a boiada das fake news aí, e ainda está estimulando o eleitorado a denunciar, que a gente sabe que denúncias são feitas com base, né, quase sempre num ambiente de realidade paralela, né, para quê? Para desqualificar o ambiente da eleição, para tripudiar, para bombardear, para dinamitar a democracia americana, que, aliás, é o nosso grande paradigma de democracia aqui no Brasil também, né? Diz o Jamil no UOL, a operação digital ocorre no mesmo momento em que Trump e a sua campanha dão sinais de que podem não aceitar uma eventual derrota. Ou seja, o papel do Elon Musk não se limita a tentar ganhar o jogo com artimanhas de fake news. Ele também quer criar um ambiente para esse golpe que todo mundo está prevendo que vai ser aplicado em caso de derrota do Trump para tentar melar o processo eleitoral. Nas redes, Musk conta com 203 milhões de seguidores, o que lhe permite difundir de uma maneira vasta qualquer informação que optar por postar. O estudo identificou, olha isso aqui, gente, o estudo identificou 746 postagens do bilionário entre julho e outubro com referência à eleição ou política. No total, essas mensagens somaram 17 bilhões de visualizações, o dobro da audiência de todas as campanhas de comerciais pagas pelos republicanos na plataforma do X. Se fossem cobradas, essas postagens do Elon Musk teriam custado à campanha 24 milhões de dólares. De acordo com o informe, pelo menos 87 das publicações de Musk neste ano promoveram afirmações falsas sobre a eleição nos Estados Unidos. E, no total, essas mensagens passaram a acumular 2 bilhões de visualizações. Apenas as afirmações de Musk de que os democratas estavam importando eleitores e permitindo que estrangeiros pudessem votar, somaram 1 bilhão e 300 milhões de visualizações. Central na difusão de mentiras, a plataforma de Musk ainda fez proliferar supostas notícias de fraude na Pensilvânia, um dos 7 principais estados decisivos. Apenas uma das contas, com 114 mil seguidores, teria sido a base da divulgação de um vídeo falso que mostrava a destruição de cédulas que supostamente deveriam ir para Trump. E olha, essa Springfield, né, a cidade em Ohio, uma cidadezinha pequenininha, e foi lá que o Trump disse que as pessoas estavam comendo os gatos e os cachorros, porque tem uma população lá de 20 mil haitianos que foi para lá fugindo da miséria toda do Haiti, da falta de emprego, da falta de educação formal, e essas pessoas, segundo o Trump, estariam comendo os gatos e os cachorros. Lá tem, você provavelmente já viu isso na internet,
Aliás, eu quero elogiar aqui uma reportagem do Fantástico, que foi a Springfield, mostrar qual é o clima que ronda a cidade lá, com coações de toda a natureza para essa população de haitianos, que tem sido denunciada como devoradora de pets nos Estados Unidos, né? Se você não viu, você bota aí Pets Springfield, você vai chegar em tudo que aconteceu. Tem até uma música muito divertida que um músico americano fez com base na afirmação absurda do Trump de que os animais de estimação estão sendo devorados lá. E tem também as implicações dessa história toda aqui no Brasil. Quais são as implicações? Seja lá qual for o resultado, isso vai dizer respeito à nossa realidade aqui. Vai dizer respeito por quê? Porque, por exemplo, se Trump ganhar, está certo que a extrema-direita vai ser emulsificada, e essa emulsificação vai provocar problemas aqui, porque vocês sabem que a especialidade da extrema-direita brasileira, copiando o modelo americano, é também detonar o sistema eleitoral. Então, se as eleições lá forem mal sucedidas, isso vai servir como combustível para uma campanha semelhante aqui no Brasil, para preparar aquilo que já se espera de 2026, que deve ser, como tem acontecido ao longo da história aí, a eleição mais suja que a gente já terá vivido até lá, né? Por causa justamente da interveniência desses fatores fake news, campanhas desonestas, etc, etc. Mas o que vai acontecer aqui no Brasil? Vocês se lembram que quando o Biden ganhou a eleição, o Bolsonaro não quis cumprimentá-lo? Foi o último chefe de Estado do planeta a cumprimentar o vitorioso nas eleições passadas dos Estados Unidos, porque estava muito comprometido com o Bush, com o Trump, e não quis cumprimentar. E agora, hein? Como é que vai ser com o Lula? Será que vai ser a mesma coisa? Olha, a Rosiane Kennedy, na coluna do Estadão, está informando para a gente que o Lula deve reconhecer, seja qual for o eleito dos Estados Unidos, logo após o resultado, em uma nova diferença marcada aí com o comportamento de Bolsonaro. Ela assinala aqui, em 2020, então, o presidente do Brasil demorou 38 dias para cumprimentar o Biden pela vitória na eleição americana. O que vai acontecer, segundo a Rosiane, com o Lula? O presidente Lula deve reconhecer o vitorioso nas eleições americanas tão logo o resultado seja anunciado, seja ele o republicano Trump ou o democrata Kamala, asseguram interlocutores. Embora a promessa do petista seja a tônica da comunidade internacional, esta postura difere da adotada por Bolsonaro em 2020. Lula afirmou publicamente que torce por Harris e, nos bastidores, avaliou que o desfecho da disputa pode ter impacto sobre o humor do eleitorado brasileiro, mais impacto do que a recente corrida municipal. Para o presidente, uma eventual vitória de Trump daria reforço ao bolsonarismo no Brasil. Então, o Lula já anunciou que vai reconhecer o resultado, seja ele favorável ou desfavorável a ele, né? E, enfim, porque é um resultado importante e ele quer marcar aqui uma diferença em relação ao seu antecessor Bolsonaro, que fez biquinho, deu birra e não cumprimentou o Biden, como se isso fosse gerar um grande impacto lá no que aconteceu depois nos Estados Unidos, né? E quais são as consequências de uma eventual eleição de Trump aqui no Brasil, especialmente em relação à situação processual do Bolsonaro? Esse é um tema que a Bela Megali, no Globo, ela está especulando com isso. Nós vamos acompanhar essa especulação aqui, porque ela é bastante interessante. Com essa reportagem, o peso da eleição de Trump em uma eventual prisão de Bolsonaro, que esperamos venha logo acontecer. Prestes a ser indiciado pela PF, Bolsonaro acredita que terá um aliado importante contra as acusações, que é o Donald Trump. Membros da família do Bolsonaro têm garantido a correligionários do PL que o próprio Trump se comprometeu com engajamento na defesa do capitão reformado se ele for eleito presidente dos Estados Unidos. A eleição no país acontece essa semana e a expectativa entre bolsonaristas é de que Trump exerça pressão via as redes sociais e também por canais oficiais na tentativa de vitimizar o Bolsonaro, de tentar colocá-lo como uma espécie de perseguido político, ignorando os crimes apontados contra ele pela Justiça Eleitoral e pela Polícia Federal. Então, vocês estão vendo aí o que vai acontecer. Bolsonaro vai forçar a mão, vai tentar fazer... Mais um motivo para a gente torcer contra o Trump, né, gente? Porque vai ser o fim da picada. Olha, são 7h40, eu preciso dar um recado para vocês. No dia 14, nós vamos ter aqui no ICL mais uma aula com o Eduardo Moreira sobre o investidor mestre, e ele vai ensinar sobre técnicas de persuasão.
Está aí para você o slide dessa aula, olha, o cardzinho, o segredo das vendas e da persuasão, como construir histórias que engajam e que vendem. É no dia 14, na quinta-feira, às 8 horas da noite, uma aula aberta, como você está vendo aí no nosso banner. E para você se inscrever, é super simples, tá? Olha, é despertaicl.com.br. Despertaicl.com.br. Dia 14 às 20 horas, você já pode ir ao site agora e fazer lá a sua inscrição e guardar o seu lugar, especialmente se você pretende ter negócio na internet, pretende entender a dinâmica comercial desse veículo, que para muita gente como eu, por exemplo, é uma novidade até hoje, né? E existe técnica para vender. E a técnica é aprender a contar uma boa história, é isso que o Eduardo Moreira vai ensinar para a gente. Então não perca, dia 14, quinta-feira, 20 horas, vá lá, faça a inscrição, despertaicl.com.br, tá bom? Está dado aqui o nosso recado. Se você é empreendedor, não perca esta oportunidade de aprender com o Eduardo Moreira. Agora vamos falar um pouquinho sobre o noticiário nacional, porque está pegando fogo lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também está, e a polêmica do dia, da semana, né, gira em torno da expectativa pelo pacote de cortes do governo federal. É algo que não agrada ao governo, mas terá que ser feito. Existe uma grande expectativa, existe até um movimento de chantagem mesmo do mercado financeiro, que no fim da semana passada elevou o dólar para a sua maior cotação desde 2020, e ontem, né, as coisas começaram a voltar ao normal, porque a gente sabe que movimento especulativo é como um pêndulo. Ele vai num sentido, mas tem que voltar depois em outro, porque aí ele sofre a atração da força de gravidade da realidade fática de um mercado, que também não pode trabalhar apenas com especulação. Olha, existe aqui uma informação rápida no Jornal Valor de que, após as reuniões de ontem, e dela participaram os ministros da Casa e mais os ministros da Saúde e da Educação, duas áreas que são pontos fulcrais nesse corte de gastos, né? Que houve uma compreensão da necessidade de realizar esses cortes aqui. Muita gente aborrecida, né, com essa, digamos assim, com esse assentimento do governo Lula, de quem se esperava forte ênfase na área social. Mas não vai dar, o dinheiro é curto, vai ter que cortar. E então, a matéria do Valor, que eu estou colocando aí na tela para vocês, diz que depois da reunião de ontem, a Fazenda disse finalmente que o quadro fiscal foi compreendido e que outros ministérios serão ouvidos. O problema, gente, isso não está aqui na matéria, é que os ministros todos estão querendo mais dinheiro, não estão querendo abrir mão de nada. Mas o que diz essa matéria do Valor Econômico aqui, que é um jornal destinado ao mercado financeiro, que fala o que os banqueiros querem ouvir. A assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda divulgou nota na qual informa, na reunião desta tarde, que o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão. Segundo a pasta, na terça, terça hoje, né? Outros ministérios são chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações. Não especificou, porém, quais serão os ministérios chamados para a reunião de hoje. Agora, posso dizer para vocês com toda certeza, notícia boa não terá, tá? Em compensação, os movimentos especulativos que começaram no final da semana passada, ontem deram uma trégua, como eu falei, com os indicadores voltando ao patamar do que é a realidade fática, né? A realidade material objetiva. Também no Valor Econômico está aí a observação de que o dólar fechou com forte queda e Bovespa avançou com expectativa de corte de gastos públicos. E, inclusive, contrariando o movimento no mundo, porque ontem, lá nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em baixa, né? A Bolsa de Nova York fechou com 0,6% de baixa, se eu não me engano aqui, e há um movimento de corrida para ativos em dólar nos Estados Unidos por causa da candidatura do Trump, né? E curioso, olha só, estava lendo as análises aqui dos economistas americanos, qual é a aposta? Vê se faz sentido. Aqui no Brasil, a gente tem o tempo todo uma pressão para que o governo seja escorreito na sua planilha de gastos, ou seja, não pode gastar nenhum real além do que arrecada, tudo tem que ficar conforme o figurino. Só que nos Estados Unidos, a grande aposta em papéis públicos americanos é no sentido contrário. Lá, por que o Trump alegra tantos investidores? Porque ele tem uma plataforma de governo que se prevê como inflacionária. Havendo inflação, elevam-se os juros nos Estados Unidos. Elevam-se os juros, remunera-se melhor o capital especulativo. Então, essa é a lógica.
que vale lá não vale aqui. O que vale aqui não vale lá. O que é bom para os banqueiros aqui no Brasil é ruim nos Estados Unidos. Não é curioso? Mas vou ver aqui essa matéria para registrar aqui o fato do dia de ontem. O dólar fechou em queda forte, mais de 1,5%. A Bolsa de Valores avançou. E o que aconteceu? Olha aqui, olha. Ações que subiram, ações que desceram, enfim. Mas está aqui feita a anotação. Eu queria mostrar para vocês essa manchete mesmo. E isso acabou repercutindo lá na frente também, porque quando você tem um movimento especulativo forte de alta ou de baixa, isso vai se repercutir lá na frente nos contratos de juros futuros, né? E aqui o valor também observa que os juros futuros tiveram uma forte queda com expectativa por anúncio de corte de gastos. Os juros futuros fecharam o pregão desta segunda-feira em forte queda, movimento apoiado pela expectativa de o governo anuncie em breve, já não é mais hoje, tá? As medidas de redução de gastos do presidente Lula, que se reuniu hoje com a equipe econômica e outros ministros para delinear os últimos ajustes do pacote fiscal. Então, essa a informação do valor econômico. Aí vocês viram, e aqui eu quero contar para vocês uma curiosidade aqui. Eu tenho um grande respeito pelo ministro Haddad, não acho que o ministro Haddad é neoliberal, eu acho que taxá-lo assim é reduzir demais o esforço de negociação que o governo brasileiro faz para compor uma plataforma que seja aplicável no atual cenário político, né? E diante, por exemplo, da conjuntura inescapável de que no Congresso você tem uma voz conservadora muito mais forte e dificuldades para regimentar uma base para o governo. Mas conversando com o ministro Haddad rapidamente no lançamento do livro do Luiz Nassif, eu brinquei com ele, falei, ministro, gostei daquela reunião dos banqueiros que o senhor levou lá, porque agora o Lula recebe banqueiro, mas não recebe sindicalista, e ele falou assim, olha, você precisa entender que os bancos hoje têm um papel diferente do que tinham há algum tempo atrás, e que, por exemplo, as carteiras do Bradesco e do Itaú não fecham mais se não houver a economia formal, se eles não emprestarem dinheiro para quem precisa. Aí, não falei, mas me ocorreu assim, quem é que toma dinheiro no Brasil com juros no patamar em que estão, né? E muito mais com a perspectiva de que amanhã, na reunião do Copom, vai haver mais meio ponto na taxa, mais meio ponto, levando a taxa de novo para 11,25. Quem é que pode tomar dinheiro? O que é da economia real que permite isso? Olha, aí os banqueiros vieram dizer nessa reunião, né, que a eles não interessa juro alto no Brasil, porque seria melhor que eles pudessem emprestar para a economia formal e tudo mais, mas os fatos acabam se sobrepondo, né, às versões, porque é óbvio que os banqueiros faltaram com a verdade quando disseram isso. Vou dar aqui um dado para vocês, não é opinião, é informação, tá? O que eu penso sobre isso nem importa muito, mas vejam só mais uma notícia do valor econômico. Tá aqui, vou botar para vocês na tela aqui, olha. É ruim para os bancos de juro alto, né? Itaú tem lucro recorde de 10,7 bi e revisa a projeção para alta do crédito. O banco teve resultado inédito no terceiro trimestre com expansão da margem financeira e redução da inadimplência. O Banco Itaú, o Itaú Unibanco registrou um novo resultado recorde no terceiro trimestre. Crescimento da carteira de crédito, melhora da margem financeira, redução da inadimplência. Com a expansão mais forte do portfólio, o banco revisou sua projeção, guidance, para este ano e, em meio a uma redução no custo de risco, por enquanto, não dá sinais de que o ciclo de alta dos juros possa afetar o seu ritmo de crescimento. O lucro recorrente de julho a setembro foi de 10,675 bilhões, alta de 6% no trimestre. Fala para mim, o que no Brasil setorialmente cresceu 6%? E 18,1% em 12 meses, 18,1% a mais em 12 meses. O que no Brasil, a não ser banco, dá um resultado como esse, crescimento de 18%. Resultado veio ligeiramente acima das projeções de analistas consultados pelo Valor, que girava em torno de 10,42 bilhões. A margem financeira gerencial foi de 28,512 bilhões no fim de setembro, alta trimestral de 3,1 e anual de 8. É ruim, né, gente? Fala sério. Não é ruim para banqueiro esse ambiente de juros altos? Alô, governo Lula, prestem atenção nisso. Tudo que os caras querem é manter a coisa neste paradigma. E em meio a essa seara toda de disputa aí, sabe, a quem serve essa política do Banco Central, a quem não serve essa coisa toda, a Gleisi Hoffmann,
presidente do PT, andou trocando farpas, eu acho que muito justamente com o presidente do Banco Central, a quem ela acusou de ser o responsável por essa gestão da moeda. O que diz a Gleice ontem numa tuitada? Tá aí, olha, vender dólares quando a cotação sobe é instrumento clássico dos bancos centrais para conter a especulação. Óbvio, a moeda subiu demais, o Banco Central tem dólar demais, leilou os dólares, o mercado compra, baixa a cotação, é isso que se faz, né? Mas a Gleice diz aqui o seguinte, o BC de Campos Neto fez 122 intervenções desse tipo no tempo do Bolsonaro, e só 2 no ano passado no governo Lula. Agora, respondam se o dólar dispara por conta de uma crise fiscal inexistente ou pela sabotagem, palavra da Gleice de Campos Neto. É criminoso o que estão fazendo com o país, diz aqui a presidente do PT, em mais uma tuitada de críticas ao presidente do Banco Central, né? Então tá aí, o ambiente é esse, disputa duríssima, disputa política, nós ainda vivemos tempos de Campos Neto, mas nada indica que vai mudar na gestão do Galípolo, que começa em 2025, até porque amanhã o mercado já conta certo com mais uma alta de juros e vamos ter aí o mesmo cenário de sempre. Não espere milagres do Banco Central, até porque, né, como diz a teoria da análise do discurso, o dono da fala não é aquele que faz o discurso, é aquele que está, é o locus, é o local onde o discurso é proferido, e o locus do Banco Central não muda, portanto, não espere que com uma simples mudança de um diretor ou de um presidente, a coisa vá mudar. Tá bom? Bom, enquanto isso, nós temos aqui no Brasil uma expectativa, não por queda de juros, enfim, por corte de gastos, nada, é uma outra expectativa na seara judicial, porque os processos contra o Bolsonaro, as investigações estão andando, né? E ontem nós tivemos aqui informações, eu vou até botar na tela para vocês, reportagem da CNN, dizendo aí que o diretor da Polícia Federal espera terminar agora, em novembro, as investigações do 8 de janeiro. Também já não era sem tempo, né? E aí vamos esperar pelo Procurador-Geral da República. Mas o que diz aqui é o material da CNN. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta sexta, primeiro, que a corporação espera concluir em novembro as investigações dos atos do 8 de janeiro. Aspas. A investigação tem o seu curso e seu prazo necessários para que a gente cumpra a nossa tarefa. Autonomia da equipe de investigação, qualidade da prova e responsabilidade. A equipe tem trabalhado ao longo do tempo com essas premissas e tem expectativa de concluir, ainda neste mês de novembro, todas as investigações que dizem respeito aos ataques à nossa democracia. É o que disse aqui o diretor-geral da Polícia Federal. Enquanto isso, 2 coisas aconteceram. E eu vou dizer uma delas sem mostrar matéria nenhuma, porque não precisa. Você se lembra da dona Fátima de Tubarão, não lembra? Aquela senhora de 67 anos que foi para Brasília quebrar tudo e foi condenada a 17 anos de prisão. Ela já está presa, vai permanecer presa, porque ontem o Xandão resolveu determinar que se inicia ali a fase de cumprimento da pena. Então, a dona Fátima, lá, Fátima, né? É Fátima de Tubarão? A dona Fátima de Tubarão, ela começou a cumprir a sua pena, já está presa, vai descontar esse tempo, mas e os generais? E os ministros do Bolsonaro? E o Silvinei? Né? E todo mundo que conspirou contra a democracia brasileira, como é que fica essa gente toda? Né? O que está acontecendo com eles? Olha, começam a ser ouvidos os tubarões dessa história toda, tá? Os generais começam a ser ouvidos. E eu vou mostrar para vocês aqui essa reportagem, nós estamos só com 3 minutos, é importante, olha. A Polícia Federal finalmente vai entrevistar, vai interrogar os coronéis e um general em fase final do inquérito do golpe. A Polícia Federal vai interrogar 5 militares nesta quarta-feira, depoimentos serão prestados no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado de 2022. Esse será um dos últimos atos da investigação antes do relatório final ser concluído, que acontecerá nos próximos dias. Foram intimados, segundo a Bela Megali, 4 coronéis e um general do Exército que estão na mira dos investigadores por suposto envolvimento. Nenhum deles chegou a ser interrogado até o momento, que é um absurdo, né? Porque os bagrinhos, como eu falei, dona Fátima lá de Tubarão está cumprindo pena já, 17 anos. E cadê os militares aqui? Olha, o grupo, segundo a Bela Megali, é formado por militares da ativa, e os interrogatórios consistem em mais um embaraço para as Forças Armadas, que, apesar de pressionadas por parte da caserna a defender seus quadros, têm deixado claro que respeitará todas as determinações da Justiça.
um dos indiciados, segundo a coluna da Bela Megali, é o general Augusto Heleno, que foi ministro do governo passado, chegou a ser intimado para depor, mas ficou em silêncio e, desde então, ele submergiu. E o Bolsonaro também vai ter que depor, ele vai depor no inquérito desse que eu falei agora, o Silvinei, né, que é o ex-diretor da Polícia Federal. Está aqui a notícia para vocês no jornal O Globo. Bolsonaro depõe em processo que investiga o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Cadê? Vou botar aqui para você ver. Lê só um trechinho. O ex-presidente vai ser ouvido nesta terça por uma comissão da CGU que apura a conduta de Silvinei nas eleições. Eu só tenho mais 2 minutos aqui. Quero lamentar a morte de mais uma bebê brasileira, mais uma criança brasileira lá no Líbano, bombardeio de Israel. Jamil Chad nos informando aqui, o Itamaraty fez um anúncio formal ontem, morreu a 3ª vítima brasileira, e o Itamaraty disse o seguinte: o governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar e consternação da morte em Beirute de uma bebê brasileira de 1 ano de idade, chamada Fátima Abbas, vítima de ataques israelenses no dia 2 de novembro no subúrbio de Hadet, no sul da capital do Líbano. Uma pena, um pecado, né? Essa guerra já foi a terceira morte. E só para não dizer que eu não falei desse assunto, os homens que ameaçaram por e-mail a filha do Alexandre de Moraes, eles foram indiciados, portanto, mais um bolsominion desses que são muito avançados, né, em relação à sua vontade de causar pânico e transtorno, verdadeiros terroristas virtuais, agora foram indiciados. E é isso, gente, o noticiário de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui, espero que vocês tenham nervos de aço para acompanhar a eleição lá nos Estados Unidos, não vai ser fácil, Kamala versus Trump, em jogo está o futuro da democracia americana, mas também, em boa parte, em boa medida, o que vai ser da democracia brasileira, tão débil perante os esforços da direita americana, tão frágil, não tanto a ponto de não resistir, porque já resistimos, né? Mas, enfim, se der Trump lá, vai ser uma complicação aqui para nós. Se não der Trump, vai ser um ambiente um pouco melhor, apesar de que não estamos livres do assédio da extrema-direita global, que domina corações, mentes e ferramentas de comunicação como o Twitter. Bom dia para vocês, obrigado. Amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã. Eu continuo cumprindo as férias do Leandro Demore até o final da semana. Então, 7 horas nós estamos aqui, tá bom? Bom dia para você, obrigado pela audiência. Você já deve ter entrado numa livraria e visto uma centena de livros que falam sobre como vender mais e vender melhor. Pois é, quase todos eles partem dos mesmos princípios básicos. E aí ficam dando outras roupagens, ficam maquiando de um jeito ou de outro para poder vender livro. Mas o conhecimento básico sobre vendas, ele é muito fácil de aprender e ele é científico. Existe um método para isso. Um método que, inclusive, é ensinado nas principais universidades do mundo. São as técnicas de persuasão. No dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou inaugurar a 3ª turma do Empreendedor Mestre com uma aula aberta e gratuita sobre vendas. A aula se chama O Segredo das Vendas e da Persuasão. Apesar do nome ser bem parecido com aqueles livros, essa é uma aula prática, simples e fácil para todo mundo aprender a contar histórias que vendem e convencem. Assista essa aula dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, gratuitamente. É gratuito, repito, e indispensável para vocês. Um abraço e até lá.